Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo esse vídeo. Eu quero chamar vocês, convidar a vocês a meditar na palavra de Deus. Mas eu pedi a você, que se puder, abra sua Bíblia no capítulo do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, capítulo 24. Deixa aí aberto. E antes da leitura bíblica, eu quero te fazer uma pergunta que vai ajudar você a refletir sobre essa meditação. Como que um profissional ele se forma? Como que ele se forma? Um médico, por exemplo. Ele entra na faculdade de medicina, adquire a teoria da ciência da medicina. Ele é médico? Não, ele não é médico. Ele apenas tem informações. Torna-se um residente. Aí ele começa a exercer aquilo que ele aprendeu na faculdade de medicina, e ali ele se torna um profissional. Então ele recebe a informação, pratica a informação adquirida, ali ele se torna um bom profissional. Quando ele está diante daquela situação de um corpo, por exemplo, que necessita de uma intervenção cirúrgica, ele desmaia, o médico? Não. Ele se abala? Não. Ele sabe a decisão a ser tomada para preservar, restaurar aquela vida. Não é verdade? Por quê? Porque ele ouviu a teoria e agora passou a praticar. Então ele é um médico. Antes disso, ele é apenas um acadêmico, correto? Sim ou não? Acompanha comigo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, eu vou fazer a seguinte pergunta. E um cristão? Como se forma um cristão? Responde para mim. Dá licença aqui. Como um cristão ele é formado? Você me fala assim, o cristão é formado a partir do momento que ele aceita Jesus. Ou a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo. Bom, boa colocação, né? Mas vamos ver o que é a palavra... Primeiro, o que é ser um cristão? É simplesmente crer no nome de Jesus? Não, porque os demônios creem que o Senhor é soberano e, no entanto, não deixa de ser demônio. Ah, é ir na igreja? Não, porque nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 24, se você voltar um pouquinho antes, no versículo 23, Jesus falou, olha só, não é Pedro, Paulo, João, não, é Jesus falando. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E Jesus repreendeu essas pessoas, ouvintes da palavra dele, justamente expondo o seguinte fato, que é muito notório dentro da igreja hoje, as obras. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não é assim mesmo? Onde você chega, a igreja é avivada. Olha, o irmão foi usado. Ele falou algo que só eu Deus sabia, não é isso? O que mais ele fala? Versículo 22 do capítulo 7 de Mateus. Em teu nome não fizemos muita maravilha? Olha, aquela igreja é fogo puro, grande curas em 6 minutos, não é verdade? Eu só não entendo porque não conseguiu curar o Covid-19. Mas aí você vai falar, é porque Deus está permitindo, né? Posso fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas agora eu quero chamar a atenção a você que quer ser um cristão, que se diz um cristão. Quando vem o Covid-19 que matando muito meio mundo, quando o seu casamento desaba, quando o seu marido te trai, a sua esposa te trai, né? Quando o seu pastor adultera, quando aquele filho na fé que você ali acompanhou, discipulou, abandona, o que você faz? Como você se comporta? Então no versículo 24, onde Jesus fala, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, as palavras de Jesus, e as pratica, assemelharei, quer dizer, Jesus vai te comparar ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assoparam o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quer dizer, é uma parábola. Você constrói uma vida ministerial, uma vida de matrimônio, uma vida financeira. De repente veio a Covid, acabou as finanças. Você perdeu o emprego. Aquela sua esposa que você amava simplesmente não te quer mais, esfriou. Você, de repente, nem você se conhece mais. O seu marido lhe traiu e você fala, acabou. Não, mas Jesus está comigo porque eu profetizo, eu expulso o demônio
mas a sua casa desmonorou. Será mesmo que você está nesse ministério, exercendo essas obras, não é uma ocupação? Porque no fundo você sabe que você tem uma culpa? Ou não? Essa é a pergunta. Será que aí não é o eu que está se exaltando? Fica essa resposta para você mesmo, não precisa falar comigo. Assim como você, eu também tenho erros. Eu prego o que vivo. E houve um momento que eu vi que minha casa não estava edificada na rocha. Você consegue se ver sem o seu ministério em cima do púlpito? Você consegue ver chegar na sua igreja e de repente saber que seu pastor tem um amante? Você consegue ver que de repente aquilo que você mais gostava de fazer hoje já não pode mais porque o pastor olhou para você e simplesmente falou: vai para o banco? Pois é. Aonde você está edificando a sua casa? E olha, eu vou te falar mais. Se aqui na terra de vivente, quando você é carne e osso, você não vence o demônio, pode ter certeza que a condição que você tem aqui na terra, essa condição você leva para a eternidade. E de lá, nunca mais você vai sair. Que o Senhor te abençoe e te guie. Que o Senhor resplandeça a glória do seu rosto e esclareça todas e qualquer pergunta que tem em vossa alma. Deus te abençoe. Fique com Deus.